Você já parou para pensar o que realmente acontece depois que alguém morre? Será que a pessoa sabe que está morta? Ou tudo simplesmente apaga? Essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade. Mas a Bíblia tem respostas mais profundas do que muitos imaginam. Em Eclesiastes 9:5, Salomão escreveu: "Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma." Muitos param aqui e concluem: "Tá vendo? Quando morre, acabou." Mas o erro está em ler o versículo sem o contexto. Salomão está falando debaixo do sol, ou seja, da perspectiva humana, o que os vivos conseguem ver. Ele não está descrevendo o mundo espiritual, mas o silêncio da sepultura. Do ponto de vista da terra, o morto não sabe, não fala, não sente. Mas, e do ponto de vista do céu, Jesus nos contou uma parábola que rasga o véu entre o tempo e a eternidade. Lucas 16:19-31. A história do rico e Lázaro. O texto diz: "Morreu o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio." Perceba, o rico ergueu os olhos. Ele sabia que estava morto. Ele tinha memória. Lembrava-se da vida, dos irmãos, do conforto que teve. Ele tinha emoções, sofrimento, arrependimento, compaixão. Ele tinha consciência de si e do lugar em que estava. Em outras palavras, a morte não apaga a consciência. Ela apenas muda o endereço da alma. A Bíblia é clara: quando o corpo morre, o espírito volta para Deus. Eclesiastes 12:7 diz: "E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu." Jesus confirmou isso na cruz ao dizer ao ladrão arrependido: "Hoje estarás comigo no paraíso." Lucas 23:43. Paulo também declarou: "Preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor." Segundo Coríntios 5:8. A alma não dorme. A alma continua viva, lúcida e consciente, no paraíso ou no tormento. Som de batida suave, tom solene. Mas há uma verdade dura: depois da morte, não há segunda chance. Hebreus 9:27 afirma: "Aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo." Os mortos sabem onde estão, mas não podem mudar o seu destino. Mudança de clima, som misterioso. E sobre falar com os mortos? A Bíblia é direta. Isaías 8:19 diz: "Acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos?" Deus proíbe qualquer tentativa de invocar os mortos. Por quê? Porque quem fala do além sem autorização divina não fala com mortos, mas com espíritos enganadores. A Bíblia mostra isso em 1 Samuel 28, quando Saul consulta a médium de Endor. Deus não estava ali. O engano estava. Mas há uma notícia gloriosa para quem crê em Cristo. 1 Tessalonicenses 4:13-14 diz: "Não queremos que sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele." Dormir aqui não é inconsciência, é descanso. Os que morrem em Cristo sabem que estão com o Senhor, aguardando a ressurreição do corpo e a glória eterna. Apocalipse 6:9-11 mostra as almas dos mártires clamando, conscientes, orando e aguardando justiça. Eles estão vivos, mais vivos do que nunca. Então sim, os mortos sabem que estão mortos, sabem quem foram, sabem onde estão e esperam, uns pela glória, outros pelo juízo. A morte não é o fim da consciência. A morte é a porta que revela o destino que cada um escolheu em vida. A verdadeira pergunta não é: os mortos sabem que estão mortos? Mas, os vivos sabem para onde estão indo? Viva de modo que, quando a morte chegar, ela não te encontre com medo, mas com fé. Porque quem tem Cristo não morre, apenas muda de endereço,